Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. E hoje nós vamos falar sobre Políbio, sobre essa ideia de constituição mista, falar sobre ordem como estabilidade profética também. E já vamos introduzir aqui falando sobre o ciclo dos regimes e o dom profético do tempo do fim. Até porque Políbio, com essa confluência entre filosofia política clássica e também vocação escatológica, eu acredito que Políbio ele emerge como um dos pensadores mais estratégicos para a gente refletir sobre essa questão da estabilidade institucional e os riscos cíclicos que ameaçam toda forma de governo. É muito importante, por isso eu relacionei a Políbio dentro dessa reflexão aqui que nós estamos fazendo, dentro dessa módulo 3 da série A Ordem. Políbio é um historiador grego do período helenístico, Políbio observou a ascensão de Roma e ele procurou explicar sua durabilidade política por meio da teoria da constituição mista e do cíclico anacíclico das formas de governo. Para ele, nenhuma estrutura é imune ao tempo e os regimes eles tendem a degenerar se eles não forem sustentados por virtude e equilíbrio. E esse insight é particularmente relevante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, cujo sistema de governo representativo é, em certo sentido, uma expressão de sabedoria institucional inspirada. Contudo, mesmo as formas mais equilibradas, elas correm um risco de degeneração, caso sejam desvinculadas de seu impulso espiritual e profético. E nesse episódio nós vamos propor um diálogo entre teoria política de Políbio, e essa escatologia adventista, analisando como essa constituição mista ela pode inspirar a estabilidade e também prevenir a corrupção das estruturas eclesiásticas, desde que enraizada em princípios espirituais e bíblicos. E eu gostaria já de começar essa primeira parte falando sobre o ciclo das formas de governo. Políbio vai fazer uma leitura, e isso tem implicações também proféticas da história. Políbio ele acreditava que os governos eles passavam por um ciclo natural. Para ele, a monarquia degenera em tirania, que dá lugar a uma aristocracia, que se corrompe, então, em oligarquia, e, por fim, vem a democracia, que se deteriora, então, em uma anarquia, e aí o ciclo se reinicia, E essa perspectiva não era apenas descritiva, mas era também normativa. Regimes, vamos assim dizer, saudáveis, deveriam buscar equilíbrio para evitar tais degenerações, e o seu modelo de estabilidade era Roma, que combinava esses elementos da monarquia com os cônsules, da aristocracia com o Senado e os democráticos com as assembleias populares. E essa análise ressoa com o drama da liderança eclesiástica ao longo da história cristã, porque desde o tempo dos apóstolos, passando pela patrística e pelas formas hierárquicas medievais até a reforma e a eclesiologias modernas, a igreja experimentou esses ciclos de centralização, de degeneração e ao mesmo tempo de reforma. No entanto, a escatologia adventista ela confere uma chave hermenêutica bastante distinta, porque a história da liderança não é apenas um ciclo, mas é uma linha orientada pela missão e pelo juízo final. E aí a degeneração é real, mas não é inevitável, desde que haja conversão e fidelidade à revelação. E é nesse caso que a constituição mista e o governo representativo da Igreja Adventista se dialogam. Políbio ele via a constituição mista como um antídoto contra a degeneração dos regimes. O equilíbrio entre as partes impede que uma usurpe o todo. E de maneira notável, a estrutura da Igreja Adventista ela incorpora esse princípio de maneira adaptada. Você vai ver que o poder é distribuído entre os membros leigos, aí você tem a liderança pastoral e as estruturas administrativas. Então, as assembleias de igrejas, comissões de nomeações, comitês executivos e sessões gerais atuam com esses freios e contrapesos. Isso é muito importante, isso é muito interessante dentro da Igreja Adventista. Mas esse modelo, ainda que institucionalmente sólido, e vale notar essa questão, requer a vitalidade espiritual, senão tudo isso se deteriora. E Ellen White, ela alertava que a organização ela é importante, mas ela jamais, pessoal, jamais deve substituir a presença do Espírito Santo. E é nesse ponto que a constituição mista da Igreja Adventista ela é eficiente porque ela representa o corpo de Cristo de modo funcional, também de modo participativo, mas a sua durabilidade depende da oração, da humildade, da submissão à palavra.
Assim, ao meu ver, enquanto Políbio ele sugeria uma resposta racional ao ciclo de degeneração, a Igreja Adventista propõe uma resposta espiritual, onde a fidelidade à missão sustenta a ordem. É nesse ponto que, quando você vai falar sobre degeneração, sobre estagnação ou tentação de oligarquias eclesiásticas, Políbio é tão importante. Porque se, embora muitos até falam sobre quando a instituição entra no momento de platô, ali entra no momento de manutenção, e essa estagnação vai conduzindo o processo de degeneração até o processo onde você vê determinadas oligarquias eclesiásticas se formando, esse é um dos perigos que Políbio vai identificar na degeneração das formas mistas, que conduz direto à oligarquia e, por fim, uma tirania, né? O momento em que você vai vendo uma minoria vai detendo aí o poder para benefício próprio. É isso que a oligarquia faz. Oligarquia, ao invés de entender, como você vai encontrar em todo o Novo Testamento, onde o poder é dado para a igreja, mas não para a igreja usar para ela, mas em benefício do outro, né? O poder, gente, nunca é dado para você usar para você mesmo. No evangelho, o poder sempre é dado para o benefício do outro. Mas a oligarquia pensa diferente, né? A oligarquia pega o poder e usa para si mesmo. Esse momento é o momento onde a minoria detém esse poder para benefício próprio, alienando, então, a maioria. E em termos eclesiásticos, isso pode ocorrer quando comissões se tornam fechadas, quando uma família manda, quando uma pessoa, todo mundo... Isso é sintomático, né? Quando você está numa comissão e todo mundo olha em direção daquela pessoa, você então reconhece que as pessoas precisam da aprovação daquela pessoa para poder validar determinada pauta. É muito interessante quando isso acontece. E isso, de fato, pode corroer quando essas comissões elas se tornam fechadas em si mesmas, quando a liderança ignora o clamor da base, ou mesmo quando a transparência é substituída pela tecnocracia. E a Igreja Adventista, com a sua estrutura global, com a sua estrutura de camadas representativas, a gente não está imune a esse risco, pessoal. Tá? A centralização excessiva, muitas vezes, né, essa profissionalização institucional sem fervor espiritual e essa burocratização do chamado missionário, tudo isso pode transformar o governo representativo em um simulacro oligárquico. E nesse cenário, a voz profética, e muitas vezes ela é silenciada ou deixada de lado. Os dons espirituais são sufocados e a missão perde o vigor. E Políbio seria um alerta aqui para nós, né? Vai ler Políbio, você vai ver isso. Essa degeneração da forma ocorre quando a virtude desaparece. E Ellen White poderia completar quando ela afirma, né, que quando o espírito ele é apagado, a estrutura perde a sua razão de ser. E aí a resposta está na renovação constante, na vigilância espiritual, na prestação de contas, com essa expressão da humildade cristã. Isso vai levar em consideração um elemento muito importante para a Igreja Adventista, que é a sua escatologia. A escatologia adventista, gente, é o ponto que diferencia o movimento. E aí você vai ver que a escatologia surge como esse antídoto contra esses ciclos fechados, porque era dessa maneira que Políbio via a história, enquanto que o adventismo professa uma escatologia que é completamente aberta, onde há um fim, há um juízo, há uma redenção. Isso não nega os ciclos históricos, mas transcende isso, ao meu ver. E a igreja ela não está presa ao destino das formas políticas humanas, ela é chamada a ser uma testemunha do reino vindouro. Entretanto, essa consciência escatológica ela não elimina a necessidade de estrutura, mas, ao meu ver, ela qualifica, né? A ordem institucional deve apontar para o reino, gente. O governo da igreja deve refletir a justiça do rei. E aí a autoridade ela precisa ser exercida como serviço e não como domínio. Assim, o sistema representativo adventista, né, com as suas sessões, assembleias, comissões, deve ser constantemente purificada por um espírito de urgência profética. Porque a escatologia nos liberta do ciclo, né, mas não nos isenta também da responsabilidade. E como diria Políbio, né, os regimes eles se corrompem por negligência. E, assim como diria também Paulo, né, nas suas cartas, cada um seja julgado segundo as suas obras. A liderança também do tempo do fim, ela precisa unir a racionalidade institucional de Políbio com uma paixão profética de João, para que a igreja seja fiel até o fim, pessoal. E aí que surge esse entendimento, essa consciência da igreja como uma república do Cordeiro, né? Com essa estabilidade, com virtude, mas acima de tudo com missão. A maior contribuição de Políbio, ao meu ver, está em sua tentativa de pensar a ordem política como um instrumento de estabilidade moral e social.
Para ele, o equilíbrio das forças políticas era uma forma de preservar a virtude. Da mesma forma, a igreja não é um fim em si mesmo, mas ela é um meio de formar discípulos, de pregar o evangelho, de preparar um povo para a volta de Cristo. E a sua estrutura deve servir à missão e não o contrário. A República do Cordeiro não é uma utopia futura, pessoal, mas é uma realidade antecipada na vida da igreja. Cada líder, cada comissão, cada decisão eclesiástica precisa refletir o caráter de Deus que ama a justiça, que detesta a corrupção. E, nesse sentido, a Constituição Mista de Políbio inspira a prática adventista, mas ela também é transfigurada por uma teologia do reino, que é muito maior. E aí o sistema de governo da Igreja Adventista, que é representativo, entende que deve ser também contemplativo, deve ser bíblico, deve ser apostólico, deve ser profético. O equilíbrio institucional precisa estar submetido ao impulso espiritual. A liderança deve ser sábia como os anciãos de Israel, corajosa como os apóstolos, e também sensível como os profetas e fiel como o Cordeiro. E é isso que Políbio nos chama, né? Chama o adventismo e a ordem do tempo do fim para um compromisso diferente. Porque Políbio oferece uma lente poderosa para a gente analisar os ciclos de governo, né? Os perigos dessa degeneração e a importância de equilíbrio institucional. A sua visão da Constituição Mista é um chamado à maturidade política e também essa vigilância moral, né? Quando aplicada ao contexto adventista, essa lente ilumina a necessidade de proteger a estrutura da igreja contra a corrupção, contra a estagnação e contra o personalismo. Mas o adventismo, você precisa entender isso, vai além, pessoal. Ele afirma que a história tem um telos, né? Que há um juízo, que há um rei que está evidente aí, e que a liderança não é apenas gestão, mas é mordomia, e que a igreja não é apenas uma organização, mas é uma comunidade profética, e por isso, ao integrar os princípios de Políbio com a escatologia adventista, não caímos no ceticismo dos ciclos infinitos, mas nos elevamos aí à esperança do reino. O futuro da liderança adventista depende dessa sua capacidade de equilibrar a estrutura, gente, e o Espírito Santo, de preservar a ordem sem sufocar o dom profético e de governar com temor e, ao mesmo tempo, tremor diante de Deus. Isso é maravilhoso. É isso, gente, que leva, de fato, a igreja de preservar a ordem sem sufocar o dom profético e de governar com temor e tremor diante daquele que é o Senhor da história. Políbio, ele nos ensina a olhar para o passado. A escatologia nos compele a olhar para o alto, pessoal. Entre ambos se encontra exatamente a vocação da igreja, né? Dessa igreja que é fiel, estável, viva, até que ele venha. Isso é maravilhoso, esse é o chamado da igreja. Bem, no próximo episódio eu quero trazer à tona aí você um indivíduo muito importante nessa nossa reflexão, que é Marco Túlio Cícero. Eu tenho certeza que ele tem muitas coisas de correlações para nos ensinar dentro desse rastreamento que estamos fazendo das raízes da filosofia política na história e como isso influencia o sistema de governo da Igreja Adventista. Bem, eu te espero lá. Espero ver você nesse próximo episódio. Um grande abraço e até breve.